corações. Quero te convidar a se colocar em pé, se você puder, minha amada irmã. Você tem liberdade para fechar os seus olhos, para levantar as suas mãos, para glorificar ao Senhor. Na casa do Pai nós temos liberdade. Então faça dessa canção a tua oração nesse momento. Comigo em Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10. Louvado seja o teu nome, Senhor. Lucas 15, versículos de 8 a 10, que diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Podemos assentar, amadas? Amanhã é Dia das Mães. Ser mãe é um presente e é uma responsabilidade que Deus nos incumbiu de educar os nossos filhos nos seus caminhos, heranças do Senhor, para a honra, para a glória dele. E não importa a idade que os nossos filhos têm, eles continuam sendo os nossos filhos e nós somos responsáveis por estar na retaguarda, orando, aconselhando, incentivando, apontando o caminho correto. E para isso, nós precisamos manter a ordem no lar. O texto lido de Lucas 15, 8 a 10, faz parte de 3 parábolas que Jesus contou sobre misericórdia e alegria do Pai ao acolher os pecadores perdidos e revelando a importância de cada pessoa no reino de Deus. A mulher, ela perdeu uma dracma, que é uma moeda de prata que equivalia a 1 dia de salário. Era casada. O texto não menciona, mas alguns indícios nos dá a entender que ela era casada, que ela era mãe e que ela tinha amigas e ela era uma pessoa organizada. Porque para perceber que uma moeda estava faltando é porque ela sabia quantas moedas ela tinha e mantinha a ordem das coisas. Então ela toma 3 atitudes. Primeiro, ela administra prioridades. Qual que era a prioridade? A prioridade era encontrar a moeda que havia sido perdida. E como mães e mulheres, quantas vezes nós deixamos as nossas prioridades de lado para fazer outras coisas que poderiam esperar? Ou quando nós não nos organizamos e mistura tudo de uma vez e a gente quer dar conta de todas as coisas, mas manter a prioridade das coisas é tão importante e tão essencial que Deus estabeleceu prioridades. Quando nós seguimos as prioridades estabelecidas pelo Senhor, todas as coisas entram em ordem. Por mais coisas que a gente tenha para fazer, quando nós começamos do princípio, primeiro vou fazer isso, segundo vou fazer isso, todas as coisas elas entram em ordem. Dá tempo de colocar tudo no seu lugar, dá tempo de fazer todas as coisas. Não sei se vocês já falaram aquela célebre frase: o dia tinha que ter mais de 24 horas. Acho que a maioria de nós já falou isso. Mas quando nós sabemos colocar as prioridades em ordem, o dia não precisa ter mais de 24 horas, porque nós conseguimos dar conta de todas as coisas. E a autora do livro Experiência do Lar, que já dorme no Senhor, a Debbie Titus, ela estabeleceu 6 prioridades. A primeira, Deus. Segundo, marido. Terceiro, a casa. Quarto, os filhos. Quinto, vida particular. E sexto, a vida pública. Eu confesso para vocês que quando eu li isso lá em 2017, a minha filha mais velha tinha 6 anos de idade, o meu filho do meio tinha 3 e eu tinha uma bebê em casa. E quando eu li isso, eu fiquei revoltada. Falei, como que a minha casa vai vir antes dos meus filhos? Olha quantas necessidades que eu tenho para atender as crianças. Aquilo me revoltou de uma tal maneira que eu fiquei indignada. Como é que ela podia falar uma coisa daquela? Deus não, sim, Deus tem que estar em primeiro lugar sempre, amém, concordo. Mas a casa antes dos filhos? Até o momento em que eu pude entender que eu preciso proporcionar um ambiente saudável para os meus filhos, um ambiente organizado para os meus filhos, um ambiente em que os relacionamentos possam crescer, possam frutificar, onde eles possam entender qual é a casa, qual é o lar dos quais eles estão inseridos.
E aí eu compreendi com a ajuda do Espírito Santo, porque isso não foi me aberto os olhos lendo, não. Foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração e me ensinou que a casa, sim, precisa vir antes dos meus filhos, que é o lugar onde eles são discipulados, é o lugar onde eles aprendem, são nutridos. E uma casa desorganizada não ensina esses princípios. Antes da casa, marido, filhos, vem Deus. E priorizar esse momento com Deus é fundamental para que o nosso dia seja produtivo. E a gente imagina como será o nosso dia. Nós nos programamos para o dia de amanhã, mas quem realmente sabe quem vai ser o seu dia é Deus. Porque Ele já está lá no futuro, Ele já está vendo tudo aquilo que vai acontecer. E eu gosto de uma frase de John Wesley que fala assim: levanto pela manhã e presto continência para o capitão da minha salvação e pergunto: quais são as ordens de hoje? Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então esse momento com Deus é fundamental na nossa vida. Ali nós recebemos força, nós recebemos direção, nós somos alimentados para poder prosseguir com todas as nossas atividades. A segunda atitude que a mulher toma, ela organiza o lar, ela acendeu a candeia e ela traz clareza e entendimento àquela situação perdida. A luz que guia a busca é necessária para encontrar aquilo que foi perdido. E luz também representa a presença do Espírito Santo. E quantas vezes Ele faz isso conosco? Quantas vezes Ele nos ilumina? Ele acende uma luz. Quando eu era adolescente, eu costumava enxergar o pecado como semáforo. Os 3 sinais. O verde você pode passar. O amarelo tenha cuidado. O vermelho para. Assim, para que você está indo longe demais. E da mesma maneira é o Espírito Santo conosco. Ele faz isso conosco. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele abre os nossos olhos. Ele mostra aquilo que a gente precisa fazer. Ele nos corrige. Terceira atitude que a mulher teve foi limpeza. Ela varre a casa, não de qualquer jeito, mas diligentemente, com esforço, determinada a recuperar aquilo que foi perdido. E eu sei que você já perdeu alguma coisa, e a gente fica doida para achar onde é que foi parar, onde é que eu coloquei, onde é que está. E é uma alegria quando a gente acha, principalmente quando você abre a bolsa e encontra um dinheiro ali dentro, que você nem lembrava que o dinheiro estava lá. Não dá uma alegria, né? Não dá uma satisfação quando a gente encontra algo que a gente perdeu. Dessa mesma maneira, ela se alegrou e ela ficou tão feliz que ela compartilhou com as suas amigas e com as suas vizinhas. Quem são as pessoas que você pode compartilhar as suas alegrias e as suas tristezas? As amigas que foram compartilhar a alegria sabiam da tristeza quando ela perdeu aquela moeda. E amigas são presentes de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter amigas de verdade, porque tem as falsas amigas, tem as amizades tóxicas. Isso não é amizade, isso não são amigas, elas não querem o seu bem. A amiga te corrige, a amiga te incentiva, a amiga está com você em todo momento, seja na tristeza, seja na alegria. E ela tinha essas amigas que ela podia contar, que ela podia compartilhar e que foram testemunhas daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Assim como nós temos amigas que são as nossas testemunhas do que Deus faz na nossa vida, porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida não é para ficar guardado, é para ser compartilhado com outras pessoas também. Que tem momentos em que nós vivemos fases, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase quando nos tornamos adulta, quando nos envelhecemos. Nós sempre estamos passando por fases. E quando nós não priorizamos Deus, quando nós não priorizamos as nossas coisas, o que acaba acontecendo é que a gente se perde. A gente se perde em meio às nossas emoções, nossos problemas, nossos sentimentos. A gente se perde diante de tantas as coisas. E muitas vezes, mesmo vindo à casa do Senhor, a gente acaba se distanciando
de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele te procura, Ele te acha, Ele te encontra, e a alegria e a festa no céu quando Ele nos encontra, porque nós temos tantas coisas para fazer. Parece que vem às vezes uma sobrecarga sobre os nossos ombros de tantas atividades, de tantos afazeres, de tantos compromissos, de tantas responsabilidades que nós temos. E depois que você passa a ser mãe, você só é chamada de mãe. Parece que você perde a sua identidade. Parece que a gente não sabe mais quem a gente é. Aí a pessoa, quando vem te abraçar, primeiro cumprimenta a criança para depois cumprimentar você. Eu fiquei frustrada quando aconteceu isso comigo. E aí na hora que eu vi que as pessoas cumprimentavam a primeira criança, eu falei, deixa eu cumprimentar a criança, deixa eu ver a criança. Mas você passa a ser reconhecida como mãe e você acaba se esquecendo de quem você é. Mas eu quero te lembrar uma coisa nessa manhã. Antes de você ser mãe, você é filha. Filha amada do teu Pai, que quer ter um relacionamento contigo, íntimo com você todos os dias, que quer ouvir as tuas preocupações, que quer ouvir os teus problemas, que quer te escutar, que está sempre disposto a te ouvir na hora que você chama por Pai, por Deus. Ele te atende, Ele ouve você, Ele olha para você, Ele se importa com todas as suas necessidades, por menores que sejam. Às vezes nós achamos que é uma coisa tão pequena, mas para Deus é tão importante te atender, tão importante te ouvir. Ele ama te ouvir, Ele ama escutar a tua voz, Ele está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Nós sabemos o que é ter bebê em casa, quem é mãe, quem já passou pela essa fase de bebê, da primeira infância, o que é ter adolescente em casa, o que é ter filhos adultos em casa. Nós sabemos o que é cuidar de uma pessoa idosa, que é a nossa referência. Agora parece que os papéis se trocam e aí você que vira mãe dos seus pais. E como é difícil isso, como nos desgasta isso. Mas em todos os momentos Deus está presente conosco. Deus está atento às nossas necessidades. Eu lembro que o Miguel tinha 1 ano e a Elisa 4. E aí eu ia no banheiro e o Miguel vinha atrás. Eu sentava no vaso, o Miguel subia no meu colo, gente. Falei, meu Deus, mas nem fazer xixi eu posso ir em paz, porque o menino está aqui sentado no meu colo. Aí eu fechava a porta do banheiro, ele aprendeu a abrir a porta do banheiro, entrava, sentava, aí eu tinha que gritar a Elisa para poder me ajudar. Elisa, tira o menino daqui, Elisa. Ou então eu trancava a porta do banheiro e está lá na porta, abaixando a porta. Então são tantos momentos que a gente passa, são tantas necessidades que a gente enfrenta, e o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está com os olhos dele fixos em nós. E nós mulheres temos uma característica de Deus, eu já falei isso aqui uma vez. Deus nos deu uma característica que é dele. Deus colocou em nós o ser auxiliadora, assim como Ele é auxiliador de Israel, como Ele é nosso auxiliador. Deus nos deu essa característica, essa capacidade. É por isso que a gente dá conta de tantas coisas, porque isso vem de Deus e Ele ministra aos nossos corações. E você foi chamada, minha irmã, para ser instrumento de cura, para ser instrumento de nutrição, ensino, salvação e testemunha do que Ele fez e faz na sua vida. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós sabemos disso. E tem momentos que a gente tem síndrome de Deus. A gente quer saber de todas as coisas, a gente quer dar conta de tudo, e a gente não vai dar conta de tudo. A gente não precisa saber de todas as coisas. Quem precisa saber de todas as coisas é Deus, Ele que dá conta. Quantas vezes a gente veste aquela capa de super mãe, de super mulher, eu tenho que dar conta da minha casa em um dia, eu tenho que dar conta dos filhos, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar. Você não precisa dar conta de todas as coisas. Isso vai te sobrecarregar e vai te deixar doente. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos pedir ajuda e contar com a ajuda do nosso Pai.
e aprender a ser cuidada, se permitir ser cuidada, se permitir ser amada por Ele. Quando a gente é daquelas mulheres que faz tudo, que limpa, que lava, que pinta a parede, que desentope o esgoto, né? Porque às vezes o marido está trabalhando, às vezes não tem que chamar ninguém sobra para quê? Para a gente que vai que dá conta. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda porque a gente dá conta, mas a gente não dá conta, não. E nesses momentos a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa pedir socorro e ser honestas conosco mesmo e falar: estou precisando de ajuda, estou precisando de alguém para cuidar de mim. Então corre para os braços de Deus, corre para o colo de Deus, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te restaurar, Ele vai te suprir em todas as coisas da sua vida. E precisamos então administrar as nossas prioridades, priorizando o momento com o Senhor e todos os demais momentos: marido, casa, filhos, vida pessoal, vida pública. Organizar o nosso lar. Mantenha sempre a chama do Espírito Santo acesa. Eu não gosto de serviço de casa, irmãs. Não gosto, detesto. Mas eu faço. E aí, para me incentivar, para me animar, né? Ponho o louvor. Aquelas músicas agitadas, porque música lenta não anima ninguém, não. Então coloca aquela música agitada num instantinho. A gente vai lá e faz as coisas e termina as coisas. E isso alegra o coração de Deus. Quando nós estamos limpando, nós estamos organizando. É motivo de gratidão a Deus por você ter um lar, por você poder fazer isso na sua casa. Tem dias que o nosso coração é tão cheio de ingratidão que até lavar uma louça para a gente vira motivo de reclamação. Mas nós precisamos aprender a ser gratas, porque tudo que nós fazemos glorifica a Deus, o nosso Pai. Tudo que nós fazemos, e Ele nos vê em tudo aquilo que a gente faz. As pessoas podem não estar te vendo, mas o Senhor está te vendo, e o Senhor vai te recompensar. Seja lavar a louça, seja varrer a tua casa, o Senhor vai te recompensar, porque tudo que nós fazemos é para Ele, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja glorificado e exaltado nesses momentos, como o Espírito Santo ministra no coração, como o Espírito Santo fala comigo, como o Espírito Santo me traz lições, ensinamentos. Eu sempre gosto de anotar tudo aquilo que Ele fala. Eu corro para anotar tudo aquilo que Ele fala para não esquecer. E isso é uma dica que eu dou para você. Não vem para o culto com a mão abanando, não. Traz a sua Bíblia, traga um caderno, traga uma caneta, para você anotar as palavras que o Senhor vai falar com você. Porque são essas palavras que você vai ler depois, vai lembrar e vai te ajudar no dia da angústia. Que você vai pegar e vai ler e vai lembrar a fidelidade do Senhor sobre a tua vida. Vai te dar força, vai te sustentar para você passar pelos momentos difíceis. E por último, limpeza. Não somente a da casa, mas dos nossos pensamentos, do nosso coração. Precisamos permitir que a luz do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nos mostre aonde está sujo dentro de nós, aonde há sujeira, aonde tem aquele cantinho que você varreu, mas ainda tem um pouquinho de sujeira ali, aonde você ainda não passou, que precisa ser passado, porque nós precisamos da ajuda de Deus em todos os momentos. Nós somos corpo que temos uma alma e um espírito. O espírito vem de Deus e volta para Deus, mas a alma é a tua essência. Alma é quem você é. E nós precisamos ser moldadas pelo Senhor para cumprir o chamado. O teu chamado não é só ser mãe. Em primeiro lugar, você é filha de Deus.
E você nasceu para cumprir um propósito específico que Ele tem para a tua vida. Enquanto cuida da criança, enquanto lava a louça, enquanto trabalha, enquanto sai, vai ao mercado, vai à rua, enquanto você está fazendo as suas atividades, seus afazeres. Você é filha de Deus por onde você passar. E as pessoas precisam olhar para você e ver a luz de Cristo brilhando através da tua vida. E ver que através de você tem algo diferente, que é a presença de Deus. Nós só fazemos tudo o que nós fazemos porque Ele é nas nossas vidas. Porque senão, nós não daríamos conta de fazer nada. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos nesse momento, minha amada irmã. Enquanto você escuta essa canção, agradeça ao Senhor porque Ele te escolheu. Agradeça ao Senhor porque Ele pensou em você. Ele sonhou com você. Ele idealizou você. Antes do teu pai, antes da tua mãe. Você já estava nos planos de Deus, nos sonhos de Deus. E é Ele que te ajuda. Ele que te ajuda. Então feche os seus olhos. É uma bênção, um privilégio ser mãe. Mas como é bom ser chamada de filha. Você é amada, você é escolhida, você é separada, você é perdoada, você é livre de toda culpa, de toda acusação. Isso não provém do Senhor. Culpa, acusação traz peso. Isso não provém de Deus, porque Deus não vai jogar culpa sobre você. Deus não vai jogar acusação sobre você. Quem joga isso é Satanás, que quer te desestabilizar, que quer te desestruturar. Mas o Senhor te chama a descansar nos seus braços. O Senhor te chama para te ajudar a colocar as suas prioridades em ordem. E as suas prioridades começam com Ele. Quando você prioriza o Senhor, todas as coisas entram no lugar. Parece que só por nos chamar de mãe, vem uma culpa tão grande, né? Sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros. A gente se culpa de tanta coisa. Abre mão dessa culpa, minha irmã. Joga essa culpa fora. O Senhor não te culpa, o Senhor te entende. Ele te vê, Ele te conhece. Ele te ajuda. Você é filha amada do Pai. Quem sou eu para que o grande receba assim? Me pedi, ele encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou
quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Senhor Deus, eu apresento a Ti a vida de cada irmã, cada mulher, cada mãe aqui presente, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, porque elas têm ouvido a Tua voz. Elas não têm desistido do chamado, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Elas têm se mantido fiéis a Ti, Senhor. Senhor, venha sondar cada mente e coração nessa manhã. Venha tirar todo o peso, toda a condenação, toda a culpa, toda a acusação, Pai, em nome de Jesus. Deus, que elas se sintam livres, que elas se sintam perdoadas, que elas se sintam amadas, que elas se sintam acolhidas por Ti, Pai querido. Que elas continuem ouvindo a Tua voz, Espírito Santo de Deus, a fim de conseguirem manter a ordem no seu lar, estabelecendo princípios, ó Pai, que glorificam, que exaltem o Teu nome, para que sejam como farol, iluminando, Senhor, não só a sua família, Deus, mas iluminando as suas vizinhas, as suas amigas, ó Pai querido, iluminando cada pessoa, Deus, que passar por ela, que tiver encontro com ela, que sejam tocadas, impactadas pela Tua presença através da vida delas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou, Senhor, para cumprir uma missão, ó Pai querido. Nós possamos, ó Deus, ser encontrados, ó Deus, diligentemente, cumprindo a missão, cumprindo o chamado que o Senhor tem feito para as nossas vidas. E que a gente nunca esqueça, Pai, que nós somos filhas. Filhas que pode correr sempre para o colo do Pai quando precisar. Não importa a idade que nós tenhamos, o Senhor olha para nós como filhinhas amadas. Fortalece-nos, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus. Obrigada pelo privilégio de gerar outra vida. Obrigada pelo privilégio, ó Pai querido, de sermos chamadas de mãe, porque é um dom, é uma herança que o Senhor nos concedeu, Pai querido. E que como mães possamos ser exemplos, testemunhos e deixar um legado marcado na vida dos nossos filhos e de todos aqueles que nos consideram suas mães, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E tenha a liberdade, Espírito Santo, de continuar ministrando livremente aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe os teus sonhos, os teus planos. Que acima de tudo não te falte a unção e a presença do Espírito Santo. E que você continue sendo essa mulher forte em Deus que pode todas as coisas. Que você continue sendo instrumento de bênção, instrumento de cura, por onde quer que você vá. Eu sei que tem momentos que está doendo aqui dentro e a gente precisa compartilhar uma palavra com alguém. E são nesses momentos que o Senhor alcança a tua casa, que Ele supra as tuas necessidades, porque você está se colocando à disposição dEle para curar, para abençoar, para abraçar, para sorrir. E o Senhor vê tudo isso e te recompensa. Que Deus abençoe você.